Boa noite a todos, oficialmente. Já temos aqui algumas pessoas entre nós. Meu nome é Camila Sandi, eu sou nutricionista e faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento da Infinity Pharma. É um grande prazer. Bom, primeiramente, parabéns a todos os colegas e todas as colegas nutricionistas que estão com a gente hoje. A Infinity traz essa data como uma celebração para todos os parceiros, prescritores da área da saúde, principalmente os nutricionistas, nesse dia tão especial. E a gente está muito feliz, principalmente pela presença da doutora Ana Paula Pujol. Eu já vou apresentar ela formalmente, mas só para avisar que a gente vai esperar uns 5 minutinhos, então nosso horário combinado era 19h30, 19h35 a gente inicia, só para dar tempo das pessoas chegarem e se acomodarem em casa. Logo, logo iniciaremos.
Boa noite a todos, boa noite a todos. Meu nome é Camila Sandi, conforme já me apresentei anteriormente. Eu sou nutricionista e faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento da Infinity Pharma. Gostaria de agradecer a presença de todos e de todas que estão conosco nessa noite, que é de celebração e que não poderia ser diferente, com muito conhecimento, como a Infinity Pharma sempre preza. Hoje nós temos o prazer, o orgulho e o privilégio de ter conosco a doutora Ana Paula Pujol, que dispensa apresentações, mas só para introduzir, a doutora Ana Paula Pujol é mãe de 2 filhas, esposa, nutricionista, escritora e professora. Durante toda a sua carreira, se especializou em nutrição estética e emagrecimento e já publicou 6 livros sobre o tema. Em seus quase 20 anos de experiência em atendimento nutricional, já impactou mais de 5.000 vidas em seu consultório. De maneira muito resumida, essa é a doutora Ana Paula Pujol. Gostaria de parabenizá-la pelo seu dia e parabenizar a todos mais uma vez pelo Dia do Nutricionista, e é um grande prazer recebê-la hoje no nosso webinar especial de Dia do Nutricionista. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes. Parabéns pelo Dia do Nutricionista. Esse é o nosso Natal, né? É um dia super especial. É um dia que nos faz reacender o amor que a gente sente pela profissão, que nos faz refletir sobre o nosso papel enquanto nutricionistas e seres humanos na missão de conduzir transformação de vidas, na missão de levar saúde, longevidade, qualidade de vida, com um atendimento baseado em ciência e muita empatia. E é um prazer imenso estar concluindo o Dia do Nutricionista, fazendo o que eu mais amo na profissão, que é ensinar, que é compartilhar conhecimento. Porque eu verdadeiramente acredito que, por meio de um conhecimento que é compartilhado e é aplicado, a gente gera poder para transformar vidas. Então, estou muito feliz desse dia 31 de agosto à noite estar aqui ministrando aula, né, fazendo o que eu realmente amo. E eu espero genuinamente que essa aula possa somar à vida profissional de vocês e principalmente que esses conceitos sejam aplicados a fim de conduzir transformação. Doutora Ana Paula, a gente que agradece a sua presença, é sempre muito enriquecedora, né? Antes da gente começar aqui, já fomos conversando e como a gente sempre aprende. Muito obrigada por isso. Bom, alguns recados, conforme a gente colocou no chat, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para a doutora Ana Paula, ou quiser fazer algum tipo de comentário em relação aos produtos que a gente vai conversar hoje, até mesmo compartilhar a sua experiência de uso, são produtos que já estão há um pouco de tempo, né, no mercado, fiquem à vontade para usar o chat. A doutora vai responder as perguntas ao final da palestra dela. Lembrando que ao final também teremos um sorteio, né, de alguns produtos e de alguns brindes da Infinity Pharma. Então, por favor, fiquem até o final para que a gente consiga fazer esse sorteio. Bom, o tema do nosso evento de hoje, né, é sobre modulação intestinal e saúde metabólica. E, doutora Ana Paula, fique à vontade. Estamos todos muito ansiosos para ouvir o que você tem para trazer todo esse conhecimento hoje. Doutora, mais uma vez, muito obrigada a todos presentes. Sandy, só acho que não estava aparecendo a imagem dela. Não sei se ela consegue ativar a câmera só para dar um oi aí para o pessoal. Ativou agora? Deixa eu ver. Aqui está aparecendo como ativa para mim. Tá aparecendo? Ah, pra mim, tá ótimo, então. Uhum. Então tá, fique à vontade, doutora. Então, tá certo. Agradecer também a Infinity Pharma pelo convite. A Infinity é um laboratório que eu tenho a honra, né, de trabalhar, porque já ministrei algumas palestras pela Infinity e eu não faria nenhum tipo de parceria se eu não tivesse certeza da seriedade, do compromisso e da qualidade dos produtos. Então, eu me sinto muito segura e muito feliz de falar dos produtos da Infinity Pharma. Na verdade, a Infinity foi a única empresa até o momento que eu fiz parcerias como speaker, né, de ativos, porque realmente são produtos que eu confio, que eu consumo e que eu indico também. O prazer é todo nosso e a gente que agradece a confiança, doutora Ana. Então, vou projetar aqui a aula
tá? Vamos ver aqui. Tá tudo certo? Tá aparecendo aí para você? Tudo certo aqui, doutora Ana. Então tá certo. Então posso dar início? Por favor. Então vamos lá, olha só que bacana. A gente vai falar de saúde metabólica. Quando eu falo em saúde metabólica, eu falo em obesidade, redução de peso, prevenção de doenças cardiovasculares, tratamento da resistência à insulina, situações extremamente comuns na nossa prática clínica, principalmente quem trabalha com emagrecimento. E vou falar também do link de síndrome metabólica, de saúde metabólica com a microbiota intestinal. E quais são as estratégias nutricionais que a gente pode utilizar para a saúde metabólica e para a modulação intestinal. Então, se a gente for entender que a obesidade, ela não é somente um IMC alto. Obesidade, aquela classificação da Organização Mundial da Saúde já caiu por terra, ou seja, obesidade hoje ela é considerada não somente excesso de peso em relação à estatura, mas principalmente um acúmulo de gordura corporal anormal ou excessiva que pode prejudicar a saúde. Isso significa que uma pessoa falsa magra que tem um peso adequado, mas que tem uma gordura que nem sempre pode ser excessiva, mas que essa gordura ela é disfuncional, especialmente pela localização que ela está, é considerada, então, obesidade. A gente pode pensar naquele indivíduo que ele é magro, ele tem um índice de massa corporal ali entre 22, 25, ele tá ali, às vezes, beirando já um sobrepeso, o IMC 27. A gente vai avaliar o percentual de gordura, é um percentual de gordura relativamente alto, mas é uma gordura que se concentra basicamente no abdômen, e não tem muita gordura nas outras regiões, ou seja, é uma pessoa que tem uma baixa capacidade de expansão adipositária. Então, digamos que a maior parte da gordura é acumulada no abdômen. E aí eu tenho uma gordura disfuncional e que é considerada, então, obesidade. Ou seja, o nosso falso magro que a gente atende no consultório, ele pode ser considerado um obeso se a sua gordura for excessiva ou disfuncional. O que é uma gordura disfuncional? Não é uma gordura estética, é uma gordura que pode causar danos à saúde. E olha que incrível isso, 76% aproximadamente da população tem excesso de gordura corporal. Se a gente for pensar em obesidade, né, sobrepeso, a gente tem um percentual muito menor, mas quando a gente fala em excesso de gordura corporal, esse valor ele aumenta exponencialmente. A gente tem praticamente 3/4 da população que estão com excesso de gordura corporal. E essa gordura corporal, ela pode ter uma consequência mais do tipo estética ou metabólica. E o que caracteriza se essa gordura excessiva, ela vai ter uma questão, uma consequência mais estética ou metabólica? O principal parâmetro é a localização. E, obviamente, como que essa gordura se comporta? Como assim, Ana? Como que essa gordura se comporta? Vamos pensar que a célula adiposa é como se fosse uma espécie de balão. Então, ela tem uma capacidade de expansão. Quando ela atinge a sua capacidade de expansão, teoricamente, o corpo, ele induz a formação de novas células de gordura para acoplar, para receber esses triacilgliceróis que estão em excesso e que precisam ser armazenados no caso de um superávit calórico, por exemplo. Só que o que acontece? Alguns tipos de gordura, quando atingem o seu tamanho máximo, não têm essa capacidade de hiperplasia, de expansão, de multiplicar, de produzir novos adipócitos para armazenar esse excesso de triacilgliceróis.
E o que que acontece? Eu tenho extravasamento de gordura, eu tenho células muito hipertróficas, e isso gera consequências, como, por exemplo, ativação de macrófagos, né? Então, a gente tem macrófagos que migram de M2 para M1, a gente tem fatores relacionados à angiogênese, ou seja, a célula cresce e não tem vasos sanguíneos que são proporcionais a esse crescimento, e aí eu tenho hipóxia, tenho falta de oxigenação. Isso gera, então, necrose, processo inflamatório, e gera toda uma disfunção nesse tecido, acometido aí por essa baixa capacidade de expansão adipositária. Um outro problema é que esses triacilgliceróis, por não ter essa capacidade, não ter onde serem armazenados, eu tenho um extravasamento de triacilgliceróis, de acilgliceróis, que são extremamente prejudiciais quando eles ficam ali especialmente próximo ao abdômen, porque aí eu tenho maior risco dessa gordura ir para pâncreas, culminando em resistência à insulina, ir para fígado, culminando em esteatose hepática, culminando em disfunção mitocondrial e resistência à insulina. Essa gordura ela pode ir também para o miocárdio, favorecendo doenças cardiovasculares, entre outras doenças. Então, se a gente for observar, essa gordura que eu chamo de disfuncional, normalmente ela está presente aqui no abdômen subcutâneo profundo. Então, a gente tem aqui no abdômen o tecido adiposo subcutâneo superficial e o profundo. Então, pessoas que concentram uma boa quantidade de gordura aqui nesse tecido adiposo profundo e aqui no tecido adiposo visceral, principalmente o mental, retroperitoneal, nós temos aí uma maior chance dessa gordura ser disfuncional. Ao passo que pessoas que concentram a maior quantidade de gordura aqui na região glúteo-femoral, tecido adiposo subcutâneo glúteo-femoral, eu tenho uma menor probabilidade dessa gordura ser disfuncional. Isso significa que, se a gente for lembrar, que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Gordura do tipo maçã, androide, gordura do tipo pera, ginoide. Então, se a gente for pensar na gordura do tipo androide, ela vai ter um risco muito maior de doenças metabólicas, incluindo gordura no fígado, resistência à insulina, disfunções mitocondriais, doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemias, do que aquela pessoa que tem a gordura do tipo ginoide. Porque na gordura do tipo ginoide, eu tenho uma gordura mais regionalizada na região glúteo-femoral. E aí eu tenho uma consequência maior do ponto de vista estético, onde eu tenho maior probabilidade de celulite, por exemplo. Especialmente pessoas que têm gordura concentrada no abdômen e pouca gordura glúteo-femoral, ou às vezes são aquelas pessoas que têm aquelas pernas fininhas, mas que concentram toda aquela gordurinha ali no abdômen, são pessoas que têm um alto risco. Por quê? Porque além de eu ter uma baixa capacidade de expansão adipositária nessas células do abdômen, eu não tenho células suficientes de gordura para armazenar o excesso de triacilgliceróis na região glúteo-femoral. Lá na faculdade, a gente aprende, então, formatos do tipo pera e do tipo maçã. Atualmente, nós temos um outro formato que foi publicado no JAMA, em 2019, em julho de 2019, em que apresentou o formato azeitona no palito. Então, assim, realmente está escrito aqui no artigo, ó, azeitona no palito. Isso significa que, além do padrão ginoide e do padrão androide, então aqui a gente tem bem o padrão pera, né, que é o padrão ginoide, e aqui a gente tem bem o padrão abdominal, que é androide. Então, hoje a gente tem basicamente 4 biotipos. Que é esse aqui, cujo quadrante localiza-se mais na região glúteo-femoral. Esse aqui, em que eu tenho maior localização de gordura abdominal subcutânea.
porém, eu ainda tenho concentração de gordura aqui na região glúteo-femoral. Aqui eu tenho uma adiposidade do tipo geral, ou seja, eu não consigo distinguir exatamente onde concentra maior gordura quando eu traço um quadrante. E esse aqui, que tem sido considerado como biotipo de maior risco, azeitona no palito, né? Ou seja, pernas finas, braços finos e a gordura localizada basicamente aqui no abdômen. A gente recebe muito esse padrão de biotipo aqui no consultório, né? Que são homens, às vezes, que nem querem emagrecer, mas eles relatam, ah, não, doutora, eu só quero tirar essa barriguinha. Só que essa barriguinha, que para eles é uma questão puramente estética, porque eles consideram estar dentro do peso, metabolicamente é muito provável que seja uma gordura disfuncional. Então, desses 4 biotipos, este biotipo aqui e este biotipo são os de maior risco metabólico. Se a gente for fazer um resumo desse padrão aqui, que concentra a maior quantidade de gordura na região glúteo-femoral, quando comparado a esse biotipo que concentra gordura mais aqui na região abdominal, que não necessariamente acontece em homens, a gente tem algumas diferenças. Então, nessas células de gordura, eu tenho maior quantidade de receptores alfa-2 adrenérgicos, por exemplo. Eu tenho também uma maior produção de citocinas anti-inflamatórias e a adiponectina. A adiponectina, a gente vai ver que ele é um excelente anti-inflamatório, protege contra a resistência à insulina, favorece a oxidação lipídica, diminui o estresse oxidativo, então a gente precisa ter uma adiponectina elevada. E esse tipo de gordura aqui produz mais adiponectina do que esse biotipo de gordura aqui. Então, ele tem uma maior capacidade de expansão adipositária, porque ele consegue ter maior índice de hiperplasia, de multiplicação dessas células, tem uma atividade anti-inflamatória e relacionada à sensibilidade à insulina. Já que eu tenho receptores mais do tipo beta-2 adrenérgicos e eu tenho uma maior quantidade de inflamação, então eu tenho hipóxia, eu tenho migração de macrófagos, eu tenho estresse oxidativo, eu tenho necrose, eu tenho baixa oxigenação, eu tenho muita liberação de substâncias inflamatórias. Essas células, como elas não têm uma capacidade de hiperplasia, elas então são mais hipertrofiadas, caracterizando também um tecido adiposo inflamado, associado à resistência à insulina, disfunção mitocondrial, a esteatose hepática e maior risco para dislipidemias e doenças cardiovasculares. Esse aqui é um trabalho que mostra, né, então, que essa hiperplasia, característica da gordura glúteo-femoral, está associada a um maior nível de adiponectina. Vamos pensar que a adiponectina é positiva, a gente precisa estimular a adiponectina, e produz menos citocinas inflamatórias. E já no caso de células hipertróficas, características de gordura abdominal, subcutânea profunda ou visceral, eu tenho uma menor quantidade de adiponectina, são células que produzem mais substâncias inflamatórias, e eu também tenho uma menor circulação, ou seja, eu tenho hipóxia, onde eu tenho infiltração de macrófagos. E esses biotipos aqui, eles estão associados, então, à síndrome metabólica, a doenças cardiovasculares, disfunção mitocondrial, doença gordurosa hepática não alcoólica, excesso de ácido úrico, resistência à insulina e diabetes mellitus do tipo 2. E olha a consequência, né, dessa gordura aqui mais do tipo visceral ou abdominal subcutânea. Eu tenho aqui fatores relacionados ao aumento do risco para a aterosclerose, relacionados ao óxido nítrico sintetase, a moléculas de adesão. Eu tenho aqui fatores relacionados à pressão arterial, ao aumento da resistência à insulina, né, porque essa gordura acaba se acumulando no pâncreas. Eu tenho também essa inflamação aqui do tecido adiposo visceral, ele diminui a adiponectina, ele aumenta a resistência à insulina. Essa gordura também no músculo gera também uma menor síntese de ATP, de energia, uma menor oxidação de gordura, uma menor sensibilidade à insulina e à glicose.
No fígado, eu tenho maior produção de colesterol VLDL, estresse oxidativo e diminuição também da sensibilidade à insulina. Esse é um trabalho que coloca aqui a localização e não a quantidade de gordura armazenada que determina a resistência à insulina. Então, quando a gente fala em resistência à insulina e diabetes mellitus, a localização ela é mais importante do que a quantidade de gordura total. Por isso que é comum a gente receber no consultório pessoas que têm um alto índice de gordura, e aí a gente vai solicitar alguns exames para avaliar alguns marcadores metabólicos, como glicose em jejum, insulina em jejum, triglicérides, colesterol HDL, LDL, colesterol total. E tem pessoas que a gente vai encontrar, às vezes uma mulher com 40% de gordura, 45% de gordura, que tem uma insulina boa, uma insulina abaixo de 5, que tem uma glicose boa, que não tem dislipidemia, que os triglicérides estão com níveis adequados. E às vezes a gente recebe pessoas com percentual de gordura 27, 28, porém, com todos esses marcadores afetados. Claro, questões também de sedentarismo, alimentação, genética, mas a localização da gordura certamente é um parâmetro que a gente precisa considerar. É muito comum, quando eu recebo esses pacientes no consultório que tem esse acúmulo de gordura abdominal, é certo que eu solicito pelo menos uma insulina em jejum, uma glicose em jejum, porque com esses dois marcadores eu consigo avaliar o índice de Roma, que é um excelente marcador para avaliação de resistência à insulina e funcionamento de células beta-pancreáticas. E também, normalmente, eu oriento essas pessoas a irem num clínico e solicitarem uma ultrassom de abdômen total. E quase sempre essas pessoas voltam com o resultado do exame com gordura no fígado, de leve a moderada. E é essa gordura no fígado que gera mais resistência à insulina. Então, gordura no fígado gera resistência à insulina gera gordura no fígado. E a gordura no fígado gera também disfunção mitocondrial, especialmente por alteração de retículo endoplasmático. Esse aqui é um trabalho que mostrou que a obesidade central em mulheres com peso normal foi associada ao risco excessivo de mortalidade, semelhante ao de mulheres com obesidade e sem obesidade central. Ou seja, se essa mulher ela tiver essa gordura no abdômen, mesmo que ela tenha peso normal, ela vai ter um risco excessivo de mortalidade semelhante a mulheres que não têm, que têm obesidade e que não têm com ou sem essa gordura abdominal. E quando a gente fala em tratamento, nós temos que pensar, obviamente, em restrição calórica. Essa teoria que a restrição calórica ela é favorável à redução de peso, tratamento da obesidade, já foi consolidada em 1930, há muito tempo, e ela ainda permanece. Essa é a principal estratégia nutricional, a restrição calórica. Porém, não é porque a restrição calórica é o aspecto mais importante que outros aspectos da doença devem ser negligenciados. E aqui eu não estou nem falando de questão comportamental, estilo de vida. Eu estou falando somente de questões físicas, de questões fisiológicas, bioquímicas, neuroendócrinas, questões técnicas. Então, a obesidade, ela é uma doença complexa e precisa ser tratada como tal. Então, além da restrição calórica, eu preciso ter outros alvos importantes no tratamento da obesidade, além, obviamente, da mudança de comportamento. Eu preciso ter um correto ajuste de macronutrientes. Nesse sentido, os trabalhos têm demonstrado que dietas hiperproteicas associados à restrição calórica são mais favoráveis para a redução de peso e manutenção de massa magra do que dietas com baixo teor de proteína e restrição calórica. Agora, outros fatores também precisam ser considerados.
E quando a gente vai atender um paciente com excesso de peso, obesidade, excesso de gordura corporal, especialmente essa gordura disfuncional, eu preciso estabelecer alguns alvos quando eu vou montar a minha estratégia nutricional ou as estratégias nutricionais. Eu preciso entender que esse paciente, ele está inflamado. Então, vamos pensar aqui que eu estou tratando aquele paciente que tem aquela gordura disfuncional, a síndrome metabólica, e ele está inflamado. Então, o primeiro alvo é modular processo inflamatório. Enquanto não modular processo inflamatório, eu não vou conseguir ter efetividade em prevenção de doenças, em diminuição do risco metabólico, em otimizar a oxidação de gordura e a perda de peso. Eu preciso modular processo inflamatório. O segundo alvo é modular a microbiota intestinal. É também tratar a permeabilidade intestinal. E em seguida, vocês já vão entender o porquê que esses alvos são tão importantes. Não basta só dizer que esses alvos precisam ser considerados sem explicar o porquê. Mas esse aqui é um slide resumo que mostra, então, os alvos, né? Tratar a microbiota intestinal, que é disfuncional no paciente com excesso de peso, tratar a permeabilidade intestinal, favorecer a produção de butirato, que é o principal ácido graxo de cadeia curta, favorecer a sobrevivência, crescimento, proliferação da bactéria da vez para o tratamento da obesidade, que é a Akkermansia mucinifera. Vocês vão se surpreender com os efeitos dessa bactéria para o tratamento da obesidade. Nós precisamos entender que esse paciente ele está oxidado, ele está num nível de estresse oxidativo muito elevado. Então, a gente vai precisar modular esse estresse oxidativo. Esses pacientes também têm disfunção mitocondrial na maioria dos casos. E é por isso que muitas vezes eles entram no efeito platô muito facilmente, eles têm uma dificuldade de perda de peso e perda de gordura, eles têm uma baixíssima performance no treino, sentem-se fadigados, cansados, constantemente, mesmo que por vezes tenham um sono de qualidade. Muito comum em mulheres na menopausa, em que há uma alteração mitocondrial. E mitocôndrias são as nossas usinas de fornecimento de energia e de oxidação de gordura. E normalmente essa gordura disfuncional, esse excesso de peso, está associado também à disfunção mitocondrial. Também precisamos tratar a resistência à insulina quando presente, o que é muito comum, e às vezes já até evoluiu para um diabetes mellitus tipo 2. Precisamos inibir a adipogênese, precisamos estimular tecido adiposo marrom, precisamos ativar algumas vias genéticas e vias para oxidação de gordura, como estimular a MPK, PGC1-alfa, ativar receptores TGR5. Precisamos também estimular peptídeos da saciedade, PYY, GLP-1, colecistoquinina. Precisamos pensar na função tireoidiana, que normalmente o paciente que é obeso, ele tem nível de TSH mais elevado, e há trabalhos que mostram que é a disfunção tireoidiana que aumenta o risco para aumento de peso, e que o aumento de peso favorece a disfunção tireoidiana justamente por conta do processo inflamatório e da deficiência nutricional também, muitas vezes. Fato é que quando esse paciente ele começa a emagrecer, a gente também tem uma redução importante de T3 e da conversão de T4 em T3, e isso contribui para o efeito platô. Então, também como alvo, no emagrecimento eu preciso pensar em função tireoidiana. Eu preciso corrigir deficiências nutricionais. Pacientes com obesidade normalmente têm deficiência de ferro, por incrível que pareça, de zinco, de vitamina D. Então, esses micronutrientes também são essenciais para o metabolismo e não podem ser negligenciados. Eu preciso ainda reduzir grelina, leptina e aumentar a adiponectina. Então, vejam que nós temos vários alvos, muito além somente de perda de peso, de restrição calórica. A adiponectina, por exemplo, num paciente que é obeso, está baixa.
E a adiponectina é essencial para a manutenção da homeostase metabólica. Então, a adiponectina, ela favorece a sensibilidade à insulina, o metabolismo da glicose. A adiponectina no pâncreas favorece a promoção das células beta-pancreáticas, a secreção de glucagon, a sensibilidade à insulina, favorece a angiogênese, favorece também a polarização de macrófagos M2, promovendo um mecanismo anti-inflamatório. Ou seja, precisamos estimular a adiponectina. Precisamos também modular o estresse oxidativo. Por quê? Esse é um trabalho que mostra que o paciente obeso, ele tem uma maior produção de radicais livres, seja pela resistência à insulina, pela hiperglicemia, pela excessiva quantidade de ácidos graxos livres, de acilgliceróis, por exemplo, pelo aumento do processo inflamatório. E que esse estresse oxidativo, com menor índice de antioxidantes, que é muito comum no paciente obeso, né, ou seja, baixa capacidade antioxidante e alta quantidade de espécies reativas de oxigênio, contribui para a obesidade, porque está associado a maior hipertrofia desses adipócitos. Esse aqui é um outro trabalho que mostrou que o estresse oxidativo está relacionado ao balanço energético do tecido adiposo. Veja que, quando eu tenho excesso de glicose ou excesso de ácidos graxos livres, seja por uma dieta hipercalórica, hiperlipídica ou pela baixa capacidade de expansão adipositária, eu tenho uma menor quantidade de antioxidantes. E eu tenho também uma maior quantidade de NADPH oxidase. E isso favorece disfunção mitocondrial, que favorece diminuição de adipocinas, altera a cadeia transportadora de elétrons, né, o fluxo da cadeia transportadora de elétrons e a diminuição da geração de ATP, e isso favorece, então, um aumento do acúmulo de lipídios, contribuindo, né, ou seja, hipertrofia, contribuindo para a resistência à insulina e diabetes tipo 2. Então, cada vez que você for trabalhar com um paciente obeso, você precisa entender que ele é um paciente oxidado, que ele está em estresse oxidativo. E que esse estresse oxidativo, ele não só vai contribuir para questões estéticas, como envelhecimento cutâneo, como engrisalhamento, né, cabelos brancos de forma precoce, como cansaço, estresse, fadiga, mas também para a resistência à insulina. Com relação à disfunção mitocondrial, é muito comum em situações da vida como a menopausa, mas também em pacientes com doença gordurosa hepática não alcoólica, com essa obesidade do tipo disfuncional, né, em que eu tenho uma diminuição dessa função mitocondrial e eu tenho menor produção de ATP e menor oxidação de gordura. Eu também preciso, como alvo no tratamento da obesidade, ativar a NPK. Então, a NPK, eu digo que também é a menina dos olhos para o emagrecimento. Quem é meu aluno sabe. A NPK, adenosina monofosfato ativado por proteína quinase, é a enzima, a mãe de toda a cascata metabólica para oxidação de gordura, lipólise e biogênese mitocondrial. Porque quando eu ativo a NPK, seja por uma dieta low carb, por um jejum intermitente, por um exercício aeróbio, por o consumo de algumas substâncias bioativas, incluindo as antocianinas e também a produção de butirato na própria microbiota intestinal, vai ativar, por exemplo, lipase de triacilglicerol, que vai favorecer a quebra da gordura em triglicerídeos, em ácidos graxos livres e glicerol. Vai ativar o hormônio lipase sensível, vai estimular a PGC1-alfa, que é um fator de transcrição importante para a biogênese mitocondrial e o catabolismo de lipídios, bem como o PPR-alfa. Está associado também à inibição da acetil-CoA-carboxilase, que é uma enzima associada ao acúmulo de gordura. A ativação de MPK está associado ao aumento da beta-oxidação, ao estímulo da carnitilpalmitoiltransferase 1, que leva esse ácido graxo de cadeia longa para dentro da mitocôndria para ser oxidado, melhora a sensibilidade à insulina. Tanto é que
Um dos medicamentos que é muito utilizado para estímulo de AMPK e para tratamento do diabetes é a metformina. A metformina é um medicamento que favorece a AMPK. Então, quando eu estimulo a AMPK, eu melhoro a sensibilidade à insulina e eu favoreço o tratamento da resistência à insulina. Eu também preciso ter como foco a modulação da microbiota intestinal. Quando a gente compara um paciente obeso de um não obeso, de um saudável, nós precisamos entender que, normalmente, esses pacientes têm uma assinatura microbiana desfavorável, que a gente chama de disbiose intestinal, onde há uma menor relação bacteroidetes firmicutes, ou seja, eu tenho mais firmicutes do que bacteroidetes, eu tenho uma menor diversidade microbiana, que é também negativo. Isso faz com que eu tenha uma maior ativação de Toll-like receptors nas células intestinais, que favorecem processo inflamatório e respostas imunológicas, além do que também, normalmente, esse paciente obeso, ele tem o leaky gut, que é conhecido como intestino permeável, hiperpermeabilidade intestinal. Com isso, como eu tenho disbiose, eu tenho bactérias do tipo gram-negativas, em que eu tenho, na sua camada externa dessas bactérias, lipopolissacarídeos, que pelo aumento da permeabilidade intestinal, eles ultrapassam a barreira intestinal, e esses lipopolissacarídeos na corrente sanguínea são chamados de endotoxemia, e esses lipopolissacarídeos, eles favorecem o processo inflamatório. Não só favorecendo a obesidade, mas também questões relacionadas ao comportamento, aumento do risco para ansiedade, depressão, sensibilidade ao estresse, alterações sociais, alterações de memória, relacionadas à neuroinflamação. Por isso que o obeso tem um risco muito maior de ter depressão do que o não obeso. Aqui uma outra imagem de um outro trabalho que mostra que a microbiota intestinal, ela é essencial para a modulação metabólica, inclusive para a modulação do apetite. Porque aqui na microbiota intestinal, aqui no intestino, que dependendo dessa microbiota e da alimentação, eu vou ter uma maior produção de GLP-1, PY e CCK, por meio das células entéricas aqui no intestino, né? Células nervosas entéricas, que vão ter uma conexão com o núcleo arqueado lá no hipotálamo. Ou seja, eles vão ativar núcleos anorexígenos para a redução do apetite e vão diminuir a ativação de núcleos orexígenos para o aumento do apetite. A microbiota intestinal também tem uma relação com a diminuição da grelina, porque ácidos graxos de cadeia curta produzidos pela microbiota, especialmente o butirato, reduzem a grelina, o hormônio da fome, favorecem a produção de GLP-1, que lá no pâncreas está associado à sensibilidade à insulina. Então, a microbiota, ela também está associada não só à diminuição dessa absorção de lipopolissacarídeos e biodisponibilidade desses lipopolissacarídeos, a produção também de metabólitos para a síntese de neurotransmissores, como GABA, serotonina, a ativação de TGR5 via ácidos biliares, conjugação de ácidos biliares. Então, nós temos aqui muitos benefícios acerca de uma boa microbiota intestinal, né, uma boa diversidade microbiana para a questão da obesidade e síndrome metabólica. Esse aqui é um outro trabalho da Nature, que mostra que os ácidos graxos de cadeia curta, especialmente butirato, na corrente sanguínea tem uma ação não só em nível intestinal, mas quando ele é absorvido pela corrente sanguínea, ele pode estimular, então, saciedade via PYY-GLP-1, né, visto que pelo mecanismo de ativação de receptores GPR41-43, eu tenho uma função, uma ativação em nível hepático, ativando o quê? A MPK, sensibilidade à insulina e diminuindo o acúmulo de lipídios. Esses ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, tem uma relação com a diminuição da inflamação,
no tecido adiposo e uma ativação de AMPK, sensibilidade à insulina e diminuição do acúmulo de gordura no fígado. Então, veja que a produção de ácidos graxos de cadeia curta que ocorre lá no intestino favorece essa ação em nível sistêmico, em nível cerebral, muscular, tecido adiposo e hepático. Olha que incrível! E como que a gente produz esses ácidos graxos de cadeia curta? Dependendo da microbiota intestinal e dependendo também da dieta. Esse aqui é um outro trabalho, né, mostrando que o butirato ele está associado, então, ao estímulo de lipólise, oxidação de gordura e termogênese. E o acetato, que é outro ácido graxo de cadeia curta, é ao contrário, está associado à diminuição da lipólise. A microbiota também está associada à conjugação de ácidos biliares, e esses ácidos biliares conjugados, eles ativam um receptor chamado TGR5. E TGR5, ele ativa o tecido adiposo marrom, porque o tecido adiposo marrom ou bege, ele tem receptor para esse TGR5. E quando eu ativo o tecido adiposo marrom e TGR5, também tem um efeito sistêmico. Em relação à diminuição do acúmulo de gordura nos adipócitos, em relação à sensibilidade à insulina no pâncreas, em relação à diminuição da gordura no fígado, a melhora da sensibilidade à insulina e gasto de energia no músculo, a conversão de tecido adiposo branco em bege, que favorece um gasto energético exponencial. Então, tenho muitos benefícios ativando o TGR5, né? Desde favorecer a biogênese mitocondrial, a favorecer a termogênese, então aumentar o gasto de energia, diminuir a inflamação, melhorar a ação da insulina, estimular a GLP-1, entre outros. Quando eu também trato permeabilidade intestinal, eu tenho uma menor translocação desse lipopolissacarídeo, característico de pessoas com obesidade ou dieta hiperlipídica, e eu também tenho uma menor liberação desses lipopolissacarídeos na corrente sanguínea, que é chamado de endotoxemia metabólica, visto que tanto ácidos graxos saturados quanto lipopolissacarídeos, em nível celular, eles podem ativar receptores como Toll-like receptors 4 e ativar fatores de transcrição relacionados a processo inflamatório e resistência à insulina. O outro fator importantíssimo no tratamento da síndrome metabólica obesidade é ativar a bactéria da vez para o tratamento da obesidade e síndrome metabólica, que é a Akkermansia mucinífera. Ela é uma bactéria do tipo gram-negativa e ela é interessantíssima porque ela tem a capacidade de inibir a esteatose hepática, a inflamação do fígado, a resistência à insulina, diabetes tipo 2 e processo inflamatório. E ela também está associada ao aumento do gasto energético e à diminuição da absorção energética dos alimentos. Pessoas que têm uma boa quantidade de Akkermansia mucinífera são pessoas que dificilmente elas serão obesas. Tanto é que a gente já tem trabalhos mostrando o efeito do transplante de microbiota fecal de pessoas com alto índice de Akkermansia mucinífera para pessoas obesas, e essas pessoas, não, a gente tem mais estudos em ratos, e esses ratinhos tendo o efeito de redução de peso, de melhora da resistência à insulina, tratando diabetes, só fazendo essa inclusão de Akkermansia mucinífera. E a notícia boa é que nós temos hoje alternativas para estimular a Akkermansia mucinífera no intestino. Aqui a gente tem, né, um trabalho mostrando o efeito, então, da Akkermansia mucinífera, né, na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que tem essa ação sistêmica, na produção de mucina 2, associada ao muco, né, intestinal, ao bloqueio de endotoxinas, como lipopolissacarídeos, e a proteção, né, da hiperpermeabilidade intestinal, age também em claudinas, em zonulinas, em ocludinas, diminuindo essa permeabilidade intestinal e favorecendo, então, uma maior diversidade microbiana
e uma diminuição da relação Firmicutes-bacteroidetes. Então, a Akkermansia mucinífera é a bactéria da vez para o tratamento da obesidade, que está associado à redução da gordura, a melhora da resistência à insulina, oxidação de ácidos graxos, redução também da ALT-AST, né, enzimas hepáticas, a gordura no fígado, melhora do colesterol. Ele restaura a hiperpermeabilidade intestinal, a abundância do ecossistema microbiano e também diminui a endotoxemia ou indução de lipopolissacarídeos via sinalização de microRNA D88 e Toll-like receptors. E aí, o que a gente pode, então, entrar como estratégia nutricional, pensando em diversos alvos que eu abordei? Porque se a gente for pensar, eu vou tomar um suplemento para disfunção mitocondrial, vou tomar um suplemento para estimular a Akkermansia, vou tomar outro suplemento para melhorar a resistência à insulina, vou tomar outro suplemento para estresse oxidativo, outro para desbiose. Então, se a gente for pensar que a obesidade ela é complexa e que a gente precisa acertar vários alvos, eu preciso pensar em estratégias nutricionais que tenham múltiplos alvos. E uma das estratégias nutricionais que tem um grande impacto nesses alvos são os polifenóis. Esse trabalho aqui realmente mostra, né, os efeitos anti-obesidade do consumo de polifenóis, atuando em adiponectina, em genes relacionados à sensibilidade à insulina, favorecendo o gasto de energia e beta-oxidação via ativação de proteínas desacopladoras, ativando lipólise, inibindo os genes relacionados à lipogênese, ou seja, uma ação anti-obesogênica. E nós temos muitos flavonoides na alimentação. Temos catequinas, temos quercetina, apigenina, naringenina, daidzeína, cianidinas, ácido cafeico, ácido elágico, resveratrol, curcumina, muitos flavonoides e não flavonoides, que são também polifenóis. Esses polifenóis, eles têm efeito na microbiota. Então, favorecendo, por exemplo, espécies bifidobactério, lactobacillus, diminuindo bacterióides. As proantocianidinas, as elagitaninas, né, da romã, por exemplo, favorecem o crescimento de Bifidobacterium brevis e Bifidobacterium infantis, né, em quase 300%. Então, os polifenóis, eles são considerados pré-bióticos. Eles favorecem o crescimento de bactérias benéficas, eles favorecem a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, eles agem não só em nível sistêmico, mas em nível de microbiota intestinal. E nesse sentido, eu quero falar sobre uma fruta brasileira, que é a jabuticaba. A jabuticaba, ela concentra, é um dos alimentos que tem maior concentração de polifenóis. E é uma fruta brasileira. Nós temos várias substâncias bioativas, quercetina, ácido elágico, taninos, as antocianinas, as proantocianidinas, e com destaque aqui nas antocianinas. Então, a casca da jabuticaba, para vocês terem uma ideia, ela concentra cerca de 66 vezes maior quantidade de antocianinas do que quando comparada à polpa em sementes. Esse é um trabalho, né, que mostra que a jabuticaba estimulou o metabolismo microbiano, né, ou seja, teve efeito pré-biótico, estimulando espécies Bifidobacterium e Lactobacillus. As antocianinas, né, provenientes aqui, presentes na jabuticaba, elas também têm uma ação cardioprotetora. A gente tem trabalhos aqui de 2021 que mostram uma redução de colesterol total, de colesterol LDL, de triglicerídeos, favorece também o aumento da paraoxonase 1. O que é essa paraoxonase 1? São substâncias que diminuem o colesterol LDL, diminuem o efeito tóxico desse colesterol oxidado e tem um efeito vasorrelaxante e antihipertensivo.
O efeito conjunto de uma baixa ingestão de antocianinas e baixo exercício físico mais do que dobrou o risco relativo de ter colesterol HDL em um estudo prospectivo. Esse aqui é um trabalho que mostra os efeitos das antocianinas na hipercolesterolemia, né? Então, a gente entende que o paciente obeso, e às vezes até um não obeso, ele tem ali a hipercolesterolemia, aquele excesso de colesterol LDL, baixo colesterol HDL, tem uma quantidade significativa de LDL oxidado, nível de triglicerídeos mais elevado, e que muitas vezes a gente não consegue manejar somente com a conduta nutricional com alimentos. E as antocianinas demonstraram melhorar a hipercolesterolemia. Então, a gente tem aqui uma substância bioativa que tem essa capacidade de tratamento das dislipidemias. Esse aqui é um trabalho com indivíduos hipercolesterolêmicos que receberam uma suplementação de 320 miligramas de antocianinas ou placebo durante 24 semanas. Houve redução de fator de necrose tumoral alfa, um marcador de inflamação, a P-selectina, um LDL colesterol e aumento de HDL colesterol. As antocianinas, para quem não sabe, são substâncias bioativas. Segundo a Anvisa, a substância bioativa é um componente que tem efeito na saúde, mas que precisa obrigatoriamente estar presente em um alimento de consumo habitual. Jaboticaba é um alimento de consumo habitual na dieta brasileira. Então, antocianinas provenientes da jaboticaba são consideradas substâncias bioativas. Isso significa que o nutricionista, ele pode tanto prescrever as antocianinas quanto o extrato de jaboticaba, visto que ele não é um extrato de uma planta, ele é um extrato de uma fruta e, portanto, não é considerado fitoterápico, podendo, então, ser prescrito tanto por nutricionistas com ou sem habilitação em fitoterapia. Também demonstrou um efeito antidiabético, né? Então, reduzindo a hiperglicemia, hemoglobina glicada, inibindo enzimas relacionadas à absorção de glicose, né, de carboidratos no intestino, melhorando a resistência à insulina e protegendo células beta-pancreáticas. Polifenóis da jabuticaba foram avaliados também em camundongos com obesidade induzida por dieta, demonstrando também efeitos na redução de peso corporal, na redução da hipertrofia de adipócitos, na resistência à insulina, na hiperglicemia, na esteatose hepática e favorecendo um aumento do gasto energético. Esse aqui é um estudo que mostrou que a maior ingestão de antocianinas e proantocianidinas foram associadas a uma redução de 29% e 37%, respectivamente, da redução dos casos de doenças cardiovasculares. Também temos o efeito dos polifenóis, incluindo as antocianinas, em nível intestinal. Então, aqui a gente tem um aumento de KLF4, que é um marcador de células, de aumento de células calciformes. E essas células calciformes, elas favorecem a produção de mucina, e a produção de mucina gera um ambiente favorável para a quermância mucinífera. E essa produção de mucina também gera um aumento de zonulina 1 e ocludina, que são moléculas de adesão de enterócitos, reduzindo permeabilidade intestinal. Esse é um trabalho, né, que mostrou que o extrato da jabuticaba foi capaz de reduzir riscos à saúde causados pela obesidade em animais. Então, a gente tem aqui utilização do extrato por 14 semanas. A gente teve uma redução significativa da massa corporal, do peso, do tecido adiposo, menos tecido adiposo hipertrofiado, a redução de marcadores inflamatórios, redução da insulina e o HOMA-IR, né, o marcador da resistência à insulina, e o aumento da expressão de GLUT4, né, associado à sensibilidade à insulina, inibição da lipase pancreática e o aumento do colesterol HDL, além da melhora da microbiota intestinal. Nesse sentido, a Infinity Pharma tem um ativo que eu achei assim espetacular, que ele é um extrato da jabuticaba, né? Então, ele é tanto da casca, que pega um pouco da semente também, que
é padronizado em antocianinas e que ele tem, então, uma excelente ação antioxidante, anti-inflamatória e age na síndrome metabólica por diversos mecanismos. Então, a gente tem melhora da sensibilidade à insulina via GLUT4 com o Metabori, esse extrato de jabuticaba, melhorando a resistência à insulina. Tem o efeito hipoglicemiante, inclusive tem trabalhos que mostram que associar o Metabori às refeições gera uma redução de até 40% na resposta de glicemia e insulinemia. Olha que importante, no paciente com resistência à insulina, com diabetes e com obesidade. Também temos o Metabori, uma redução da inflamação, tanto o fator de necrose tumoral alfa quanto NF-κB, uma diminuição de interleucina 6, né? Então promovendo uma redução do processo inflamatório em geral, lembrando que esse é um alvo importante, redução da inflamação. O Metabori a gente pode utilizar 1 grama uma vez ao dia, ou 500 miligramas 2 vezes ao dia, pode ser consumido antes das principais refeições. E se a gente associar com outros ativos, a gente pode utilizar 500 miligramas por dia. Então, por exemplo, eu posso associar o Metabori com o Lactobacillus gasseri, que é uma cepa probiótica associada à redução, por exemplo, de gordura abdominal e marcadores inflamatórios. Eu posso associar, ou seja, eu tenho um polifenol e um probiótico. Eu posso associar a um fitoterápico como o ginastema pentafilo, a fim de potencializar a MPK, né, para tratamento da resistência à insulina e obesidade. Eu posso associar o Metabori ao extrato da canela para diminuir o quê? A resposta glicêmica pós-prandial. Eu posso associar a curcumina, que tem esse efeito também anti-inflamatório, favorável à microbiota intestinal, tem um efeito antidepressivo. Então, a gente pode associar o Metabori a outros ativos que também teriam este fim. Um outro alvo essencial no tratamento da obesidade e da síndrome metabólica, nós já vimos que é a microbiota intestinal. Tanto para reduzir permeabilidade intestinal, quanto para estimular a produção de butirato. Porque o butirato, gente, ele é essencial para a sinalização da insulina no músculo, para melhora, né, das células vasculares, aumentando o óxido nítrico e vasodilatação. Ele também diminui, né, melhora a sensibilidade à insulina no pâncreas, melhora a sensibilidade à insulina no fígado. No intestino está associada a maior produção de GLP-1 e PYY, que são peptídeos da saciedade, diminui permeabilidade intestinal, aumenta, então, a sensibilidade à glicose. Então, veja que, e também favorece a adipogênese, que para esses pacientes que têm adipócitos com baixa capacidade adipositária, é um efeito interessante. Esse é um trabalho que mostra que o uso de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente butirato, favorece a recuperação do intestino vazado, da permeabilidade intestinal afetada por toxinas. E nesse sentido, eu não estou falando somente de obesidade. Casos, especialmente doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, por exemplo, lúpus eritematoso, a gente tem artrite reumatoide, doenças autoimunes associadas à hiperpermeabilidade intestinal, doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, constipação. Então, é excelente a gente estimular a produção de butirato, que tem um efeito anti-inflamatório. Até mesmo porque esses ácidos graxos de cadeia curta, provenientes de uma dieta rica em fibras, por exemplo, favorece a ativação de receptores GPR41, 43, GPR109A, que vão, olha aqui, ó, tratar a permeabilidade intestinal via a ativação de zonulina 1. E a tributirina, que não deixa de ser 3 moléculas de butirato, demonstrou melhorar o perfil glicêmico, lipídico e o estado inflamatório. Então, houve redução de interleucina beta, fator de necrose tumoral alfa, aumento de interleucina 10, que são interleucinas anti-inflamatórias,
células TREG, células relacionadas à melhora da função imunológica. E, nesse sentido, a gente tem um outro ativo da Infinity Pharma, que é o Core Biome, que ele é um pós-biótico. Olha que incrível, gente. Quando eu conheci esse produto, eu fiquei assim, ó, maravilhada do quanto que a tecnologia farmacêutica, em nível de insumos farmacêuticos, evoluiu nesse sentido para a nossa prescrição. Porque o que a gente trabalhava antes? Com prescrição de fibras. Só que prescrição de fibras, primeiro, eu posso estar ativando uma microbiota favorável, como também alimentando as bactérias que são patogênicas. O consumo de fibras, especialmente para pacientes que têm desconfortos intestinais, que são intolerantes, por exemplo, sensíveis a FODMAPs, pacientes que estão realizando um protocolo low FODMAPs, pacientes com síndrome do intestino irritável, pelo fato das fibras fermentarem muito no intestino, favorece não somente aumento da distensão abdominal, desconforto, e isso favorece muito a redução da adesão ao tratamento. Hoje, com esse ativo, eu tenho, né, como pós-biótico, que é a tributirina, ou seja, 3 moléculas de butirato ligadas a uma molécula de glicerol, realizado ali por um processo tecnológico de microencapsulamento, vai favorecer o quê, gente? Já o fornecimento de butirato puro. Olha que incrível isso. E isso gera, né, um estímulo também de GLP-1, de CCK, de PYY, favorecendo redução da ingestão calórica. Ele é favorável também para quem está numa dieta low FODMAPs, melhora a permeabilidade e saúde intestinal, manejo da inflamação em doenças inflamatórias intestinais. Ele é, então, um pós-biótico anti-inflamatório. A gente tinha um ativo disponível no mercado antes desse, que era o butirato sódico. Então, ele tem uma maior eficiência. Ele é absorvido e disponibilizado de uma maneira mais lenta no intestino. Então, a gente não tem picos e quedas, a gente tem uma liberação gradativa desse butirato. Não tem odor fétido característico do butirato, que era assim, ó, praticamente impossível consumir. E pelo fato dele ser microencapsulado, né, associado à molécula de glicerol, a gente tem uma maior biodisponibilidade, além de certificação de segurança, né, incluindo certificação pelo FDA. Então, o Core Biome, né, que é considerado o futuro da saúde intestinal, inclusive favorecendo o quê? A Akkermansia mucinífera. Então, o Core Biome favorecendo a Akkermansia mucinífera tem esse impacto favorável na saúde metabólica e na modulação da microbiota. A dose recomendada é 300 miligramas dia. Bom, então nós temos aí 2 ativos, Core Biome e Metabody, que são ativos da Infinity Pharma, que tem, dentro de todo um pensamento, pensando em todos os alvos que a gente pretende atingir no tratamento da síndrome metabólica, da obesidade, e pensando em modulação da microbiota, nós temos aí 2 ativos excelentes, patenteados pela Infinity Pharma, que podem ser importantes coadjuvantes, obviamente, associado a um plano alimentar com restrição calórica, com ajustes de macronutrientes, com um potencial antioxidante, anti-inflamatório, rico em frutas, em verduras, em comida de verdade, rico em fibras, baixo consumo de alimentos que têm esse efeito pró-inflamatório, e associando também ao estilo de vida, à modulação do estresse, a um sono de qualidade, a prática de exercício físico, entre outros aspectos. Bom, eu vou então aqui interromper o compartilhamento para a gente poder dar sequência aí no esclarecimento de dúvidas, né, para os nossos queridos nutricionistas. Doutora Ana Paula, muito obrigada por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente hoje. Eu só não estou te vendo, Thaís. Sim. Deixa eu ativar aqui a câmera. Tá.
Pronto. Agora sim. Muito obrigada mais uma vez. Conforme a gente conversou antes da gente iniciar propriamente dita a apresentação, fica muito claro para a gente, e num dia tão emblemático como o Dia da Nutricionista, a sua aula ela envolve a gente num sentido de que somos sistemas, né? Então a gente está falando de modulação intestinal a nível de manejo de síndrome metabólica, a gente está falando, obviamente, de estratégias que podem ser utilizadas na prática clínica, mas sem largar as nossas raízes, o nosso core como nutricionista, que é mudança de estilo de vida, que começa qualquer prática, qualquer tipo de alteração que a gente venha fazer em consultório, ela tem que começar por aí. Isso fica muito claro na sua fala, e é claro que é com grande orgulho, eu, Camila, como nutricionista, e podendo ter o privilégio de falar com todos vocês e com a doutora Ana Paula hoje, a gente fala desses dois ativos. Conforme a gente comentou, as perguntas deveriam ser direcionadas para o chat, a gente tem aqui algumas, e a gente já começa aqui com uma pergunta. Doutora, a Ellen Cristina está perguntando, o açaí possui essa capacidade antioxidante como a jabuticaba, já que também tem um teor relevante de antocianinas? Sim, na verdade, todas as frutas, né, os berries em geral, eles são ricos em polifenóis, não só as antocianinas. Porém, a casca da jabuticaba, ela concentra uma maior quantidade de antocianinas do que o açaí. Então, se a gente pensar em fonte alimentar e não de suplementação, obviamente o açaí ele pode sim complementar esse índice de antocianinas na dieta, né? O que seria extremamente favorável. Então, nós temos aí regiões em que a gente tem uma boa disponibilidade de açaí, especialmente ali no Pará, né? Que é aquele açaí mais purinho, não é esse açaí aqui do sul cheio de xarope, né? Cheio de açúcar. Então, esse açaí mais purinho, assim como a gente também não tem disponibilidade de jabuticaba, né? Da frutinha o ano inteiro em todas as regiões. Então, eu penso que nessas situações em que a gente não consegue, primeiro, chegar no nível de antocianinas e chegar no nível de efeito antioxidante inflamatório que a gente teria num extrato concentrado, né, seria interessante em nível de complementação das estratégias nutricionais. Mas, claro, a gente encontra polifenóis no chá verde, a gente encontra no chocolate preto, a gente encontra na romã, que em algumas cidades também é extremamente comum. Aqui no sul, a gente paga cada romã R$12, ou seja, é melhor tomar um suplemento do que a fruta, sai mais barato, né, no sentido de investimento. Nós temos também gengibre, cúrcuma, né, que são riquíssimos também em polifenóis, os berries em geral. Mas quando a gente fala em extrato, o benefício é a questão não só da disponibilidade, mas também da padronização, né, a gente sabe que a gente está consumindo uma determinada quantidade de antocianinas ali naquele extrato. Diferente de uma jabuticaba que não é padronizada, né? Porque a gente não sabe o quanto que tem de antocianinas. Depende da temperatura, depende do solo, depende da época de colheita, né? Então, assim, são muitos aspectos que dificultam essa mensuração do teor de antocianinas. Excelente, doutora. Eu acho muito interessante a gente falar e fazer esse paralelo com a alimentação, ele sempre aparece, e o mercado magistral ele tem essa flexibilidade, ele traz para a gente essas informações muito acessíveis em relação, por exemplo, à padronização. Então, como a doutora muito bem falou, né, são produtos que vêm da natureza, a gente tem uma dificuldade de ter um padrão em relação ao quanto dos polifenóis, as antocianinas que a gente está consumindo. Então, a gente tem essa possibilidade de utilizar esses ativos que são padronizados, ou seja, que a gente vai ter a certeza de estar recebendo sempre a mesma quantidade dos polifenóis, no caso do metabora e das antocianinas. Doutora, tem uma pergunta um pouco específica aqui, que é sobre metabora por terem, acredito, por ter ação em resposta inflamatória em pacientes com urticária crônica de estresse, onde não pode usar nada de bloqueador, alguma contraindicação deste produto? Ele tem, na verdade, uma ação anti-inflamatória, né? E ali ela colocou como atividade inflamatória. Então, se houver, porque tem pessoas que têm urticária e têm sensibilidade também a essas substâncias presentes em cascas de alimentos.
Então, a gente precisa sempre avaliar a sensibilidade individual. Mas pelo fato de tratar a microbiota, de favorecer a microbiota intestinal, ter esse efeito antioxidante, anti-inflamatório, a ideia, pensando no mecanismo fisiopatológico, é que esses polifenóis, né, o extrato metabólico, ele seria interessante sim para doenças como urticária, como dermatite atópica, que são psoríase, que são doenças relacionadas à inflamação, a estresse oxidativo e aumento de permeabilidade intestinal. Associar com probióticos, por exemplo, e ácidos graxos insaturados como ômega 3 seria excelente como uma estratégia para dermatite atópica, psoríase, urticária. Mas claro que a gente precisa sempre avaliar a sensibilidade individual. Então, a minha dica seria uma prescrição para uma semana, 10 dias como experimental, veja qual vai ser a resposta do paciente, e aí sim você manda aviar uma quantidade para um tratamento de maior prazo. Excelente, doutora. A Luciana está perguntando, gostaria de saber, ambos os ativos devem se utilizar por quanto tempo? Então, os estudos, se a gente for ver ali, tem até 24 semanas, né? Então, são estudos que variam de 6 semanas até 24 semanas. Então, o ideal seria você usar pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, e que poderia ser mantido por um período maior, porque são ativos, né? O próprio butirato, o core biome, tanto quanto o metabore, são ativos naturais, é um extrato da fruta, então ele não tem contraindicações em longo prazo, utilizados na dose que foi indicada ali na apresentação, né? Então, metabore 1 grama dia, ou 500 miligramas dia quando associado a outros ativos, associado às refeições. E o core biome, que é 300 miligramas dia. Excelente, doutora. Pergunta para maior efeito, seria interessante a combinação dos dois ativos, e ela está parabenizando pela aula, a Letícia Effler. Sim, com certeza, porque a gente está pensando ali em foco intestino, modulação da sensibilidade à insulina, da hipercolesterolemia. Então, como eu falei, a gente tem muitos alvos na obesidade. E se a gente pensa em ativos que têm um único alvo, né, o paciente acaba saindo com multiprescrições. Isso muitas vezes encarece o tratamento e favorece uma baixa adesão em longo prazo. Então, quando a gente tem ativos que conseguem, né, ter como alvo várias vias que precisam ser moduladas, é mais interessante que o paciente vai sair do consultório com 1, 2, 3 ativos para prescrição magistral. O que isso vai, além de ter maior efetividade, ele vai ter um menor custo e adesão em longo prazo. Tá ótimo. Doutora, só para finalizar as perguntas, a Luciana está perguntando sobre as associações com o Metabore, que a doutora comentou na aula, por gentileza. Uhum. A gente depende do paciente que você tem, né? Então, depende do que qual vai ser o principal alvo. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma mulher na menopausa, né, com essa gordura abdominal, que tem uma dificuldade maior para emagrecimento, um dos focos essenciais, assim, que eu não deixaria de fora, é a disfunção mitocondrial. Então, eu poderia associar, por exemplo, uma PQQ, eu poderia associar um ubiquinol, que é a formativa da coenzima Q10, eu poderia associar uma nicotinamida ribosídeo ou uma própria B3, né, nicotinato de inositol, que são ativos que favorecem biogênese mitocondrial. Agora, um paciente que tem já uma questão intestinal, eu poderia pensar em associar um metabole com probióticos. Farmacologicamente, né, no sentido de farmacotécnica, acredito que não é viável associar na mesma cápsula, mas a gente pode associar no mesmo momento esses probióticos com o metabore. Então, a gente poderia, por exemplo, associar os Bifidobacteria bifidum, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus gasseri. A gente pode utilizar o Bifidobacteria infantis, que são cepas associadas ao tratamento aí da constipação. Então, vai depender de qual é o principal alvo, né, do paciente que está te procurando.
Ótimo, doutora. Miriam, a nossa última pergunta. Ana Paula, na sua experiência clínica, qual seria o melhor horário para a ingestão de Corbiome? Corbiome, eu gosto de associar ou com a refeição ou antes de dormir. Para pessoas que têm uma intolerância maior, produção de gases, desconforto intestinal, eu prefiro que seja associado, que seja consumido antes de dormir. Para pessoas que não têm esse desconforto, com as refeições, ele pode ser utilizado também. Bom, a Isabela está perguntando se ele pode ser associado. Já respondo que na mesma cápsula ele não pode ser associado, mas como a doutora Ana Paula muito bem colocou, ele pode ser tomado no mesmo horário de outros produtos, como os próprios probióticos, conforme ela comentou, ou as outras associações que você, como nutricionista, venha a prescrever. Doutora, muitas mensagens parabenizando pela aula, falando fantástica, espetacular, como sempre. A doutora entrega para a gente sempre muito conhecimento e muita atualização. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. É um grande prazer, novamente, já falei algumas vezes, mas contar com a sua presença e te receber numa data tão especial. E como você falou, né? É o Natal das nutricionistas. Isso. Eu agradeço novamente, agradeço a presença de todos, né? Parabenizo novamente os nutricionistas, né? Que não só conduzem a nutrição de vidas, mas que têm o desejo genuíno, amor em servir ao próximo, né? Com o nosso conhecimento. A gente serve a vida, a gente serve a Deus, né? Com os talentos que Ele nos deu por meio da nossa profissão. Então, eu sou muito grata, infinite, a vocês e também espero que tenha contribuído aí de forma significativa para a conduta nutricional, que vocês tenham um novo olhar aí para o paciente, especialmente aquele que chega no consultório com a gordurinha abdominal. Já gravei o novo modelo de azeitona no palito. Azeitona no palito. Parece engraçado, as pessoas acham que eu tirei da minha cabeça, mas não está lá no artigo científico o nome do biotipo, né? Excelente. Doutora, a Infinity Pharma que te agradece mais uma vez. Eu queria pedir para todo mundo ligar as câmeras para a gente fazer uma foto de final de evento, para registrar. Olha, todas já ligando a câmera. Thaís, a hora que puder, você dá o ok para a gente dar um sorriso para sua foto. Tá, vamos lá. No 3, 2, 1. Mais uma. Aí, pessoal, obrigada. Imagina. Doutora Ana Paula, a gente agradece mais uma vez. Uma boa noite para você, um bom descanso. Para todo mundo que está participando aqui, fica mais um pouquinho que a gente vai ter um sorteio ainda, né? Então, fiquem aqui para a gente fazer um sorteio. Doutora Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada. Até mais.